Elaine. Bom dia, preciosas. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma manhã. Bom dia, Lilian. Bom dia, Maria. Bom dia, Flavinha. Bom dia, Tuca. Bom dia, Malu. A Tuca sempre tão carinhosa comigo. Bom dia, querida. Obrigada, viu, pelo teu carinho de sempre. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Ai, gente, hoje eu tava agradecendo a Deus, sabe? Por esse dia lindo que o Senhor fez. Aqui tá tudo nubladinho, tá chovendo, mas assim, acho que eu vou pôr um filtrozinho, gente. Como é maravilhoso, sabe? A gente amanheceu, a gente agradecer mesmo pela nossa família, agradecer pela nossa casa, agradecer pelos nossos filhos. Olha, isso ficou bonitona, né? Não, mas isso tá muito artificial, gente. Não dá, não. Ai, meninas, como eu amo vocês. E eu tava mesmo agradecendo a Deus, sabe? Por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. Porque, gente, é tão fácil a gente murmurar. É tão fácil a gente reclamar. É tão fácil. E vocês vão ver que a palavra de hoje, ela nos ensina isso. Isso, gente, bora lá. Os aviõezinhos, hoje eu lembrei. Bom dia, Deia. Que delícia ver os coraçõezinhos aí juntinho de você, coração vermelho, por causa daquilo que Jesus fez por você. Obrigada, B, por falar do som. Então, assim, vocês vão ver o tanto que uma pessoa que murmura, ela está fora do propósito de Deus. E é algo que a gente precisa vigiar, sabe? É algo que a gente precisa vigiar muito, 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 muito. Bom dia, Yara! Minha amiga lá de Manaus, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Dê, bom dia, Sônia, bom dia, Juliana, deixa eu ver aqui no Face, bom dia, Neide, bom dia, Iraci, bom dia, Fernanda. Ah, amiga, agora você conseguiu, né? Pastora Karina, aquela mulher que tá junto comigo ali na escola de mulheres, que nós vamos começar. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você que é de Belo Horizonte, região, não deixe de participar da nossa escola de mulheres que vai começar agora, agora no agora que eu falo em fevereiro, gente. As aulas vão começar dia 1º de fevereiro. Vai ser um tempo lindo, gente. Ontem nós tivemos reunião sobre o conteúdo. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção o que o Espírito Santo tá fazendo. Gente, eu fico vendo assim um exército mesmo, sabe, de mulheres que será levantado, que consequentemente vai mudar a sua casa, vai mudar a sua parentela, vai ser levantada de uma maneira muito especial. Então, gente, por favor, se você é de Belo Horizonte, invista e da região, Santa Luzia, Contagem, Betim, né, tantos lugares aqui perto, invista, sabe? Invista. E eu sei que, meu Deus, eu sei o que Deus vai fazer ali no nosso meio. Eu sei que a presença de Deus vai invadir aquela escola. E você sabia o que é o primeiro seminário de mulheres, né? O primeiro seminário cristão só de mulheres no Brasil, gente. E assim, e Deus tem nos levado a andar numa simplicidade tão assim forte, mas ele tem me mostrado, sabe? O quanto a simplicidade, ela libera um poder extraordinário. E é em cima disso que nós vamos. Às vezes as pessoas perguntam, né? Quem são os professores? Eu posso falar para vocês. Vocês podem até não conhecer os professores, mas são mulheres que temem a Deus, são mulheres que têm caráter, são mulheres que podem até não ter fama, mas são mulheres que carregam a presença de Deus. E é isso que eu quero, sabe? É isso que eu quero. Eu não quero mulheres que muitas vezes são assim, sabe, gente? Mas eu quero que o Senhor nos direcione. Para quê? Para que vocês sejam atraídas por querer Ele, por querer mais dEle, por querer a presença dEle, sabe? Por querer ser transformada por Ele e por aí vai.
Por isso, meninas de Belo Horizonte região, não fiquem de fora. Não fiquem de fora. Lá no nosso site do Mulheres Ensinando Mulheres, já tá lá aberto as inscrições. Não fiquem de fora, porque eu sei que o Senhor vai nos virar de dentro para fora, sabe? O Senhor vai nos sacudir. Pois é, gente, com relação aos horários, deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma coisa que nós já definimos, uma boa notícia para vocês, mas não é agora. Nós vamos ter essa escola online a partir do segundo semestre do ano que vem, tá bom? Não vai ser agora, porque agora nós fomos chamadas para fazer presencial. Então, mas a gente já tá orando e a gente já tem a convicção no nosso coração que depois a gente vai começar a fazer para que o Brasil inteiro participe. Mas primeiro vai ser um lugar onde nós precisamos fazer uma base, onde a presença de Deus vai nos ensinar, vai nos levantar. Primeiro nós queremos criar raízes para que depois a gente possa dar frutos e esses frutos saiam a nível Brasil e a nível mundial, se, né, o Senhor assim quiser, tá bom? Então, é isso. Deixa eu ver se eu tenho mais. Gente, manda os aviãozinhos, ajuda a gente, por favor, compartilha. Ô, gente, ontem, eu falo que assim, tem hora que vocês. É só a graça de Deus, eu mesmo com vocês. Ontem tínhamos mais de 600 mulheres na nossa live de oração. Aí eu pedi pra vocês, eu falei, gente, eu tô cansada, né? Eu fiz exame de sangue ontem, 6 horas da manhã. Aí eu falei, eu nem vou escrever legenda, vocês escrevam a legenda pra mim do que foi essa manhã. Gente, 15 comentários. Gente, nem 10% das mulheres escolheram me servir. Olha pra vocês verem, gente, isso vai muito de contrário ao princípio da honra, sabe? Eu quero falar isso pra vocês. Nós precisamos honrar as pessoas que Deus usa para nos ensinar. Isso é algo que você está produzindo fruto na sua vida. A honra, ela é um princípio muito sério, sabe, gente? A gente precisa aprender a honrar as pessoas. Talvez é tão simples de vocês ir ali, fazer um comentário, marcar uma mulher e assim, vocês me conhecem, sabe? O que eu quero é atingir mulheres. O que eu quero é fazer a vontade de Deus. E às vezes eu percebo vocês assim, a gente não pode ser assim, a gente não pode ser assim, pessoas que só vêm para sugar, para sugar, para sugar, para sugar, para sugar, sabe? Não vai lá, não faz um comentáriozinho. Então, assim, muda essa atitude de vocês. Eu tô falando isso para que vocês se corrijam, porque talvez, se você faz isso comigo, talvez você faz isso na sua casa, você faz isso na sua família, você faz isso com muitas pessoas. E se tiver uma coisa que nos levanta, que nos abençoa, é o princípio da honra, principalmente se tratando das coisas de Deus, tá bom? Então, assim, vocês estão perdoadas, vocês estão todas perdoadas, vá e não peques mais. Tá bom? Vocês estão perdoadas, mas vá e não peques mais, porque se vocês não estiverem dispostas a dar o que vocês estão recebendo, meu Deus, eu vou dar um exemplo para vocês incrível, 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 para vocês entenderem o que é o princípio da honra. Presta bastante atenção para vocês entenderem o que é o princípio da honra. Esse ano, né, nós fizemos o e-book, presta bastante atenção. Esse ano nós fizemos o e-book da Mulher Confiante, nós fizemos o e-book da série do Legado e nós fizemos o e-book da série, do curso, né, A Tola Destrói e a Sábia Constrói. E esses e-books, gente, eles me custam de R$1.500 a R$2.000, tá bom? Não pensem que o e-book eu faço, não. O e-book eu contrato uma pessoa para fazer, tá bom? Eu contrato uma pessoa para fazer o e-book, porque primeiro que eu não tenho tempo, segundo, eu não fui chamada para isso. Então, eu sei muito bem o meu lugar, né? Eu sei muito o meu lugar de ensino. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu contrato isso, fica de R$1.500 a R$2.000 cada e-book, que eu mando de graça para vocês. Eu alimento vocês de uma maneira gratuita, tá bom?
E agora essa série, Testemunho Chamado Propósito, como nós acabamos de fazer a conferência, nós gastamos muito. Gente, a conferência, ela não se, ela, o que eu cobro das mulheres não se paga, gente. Não se paga, não tem como. Por isso que Mulheres Ensinando Mulheres é uma entidade filantrópica, onde a renda dos meus livros é tudo que eu tenho feito com o trabalho das minhas mãos. Eu invisto aqui para que vocês possam aprender. Vocês estão me entendendo? E quando foi ontem, a Miriam Delfino me chamou. A Miriam Delfino me chamou. E sabe o que ela me disse? Ela está fazendo um e-book por conta própria, para nos honrar. Você entende o que é isso? A Miriam Delfino está fazendo um e-book dessa série, Testemunho, Chamado, Propósito e Reino, para nos honrar, para nos abençoar. Isso é o princípio da honra. Isso é o princípio do reino. Por isso que eu estou aqui comentando com vocês, sabe? Às vezes, quando eu peço para vocês, vocês estão entendendo? Gente, deixa eu te falar uma coisa para vocês. Tem uma pessoa que sempre entra aqui falando que tá com veneno nas mãos. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Quem quer morrer não anuncia. Então, por favor, ignora. Tá? Depois eu vou bloquear essa pessoa. A pessoa entra em todas as lives falando que tá com veneno na mão. Isso aí é normal, gente. Então, assim, ignora essas coisas. Muitas vezes é Satanás usando essa pessoa para pegar o tempo de vocês, depois para tirar dinheiro de vocês. Então, por favor, ignore esses comentários. Isso aí vai em todas as lives. Quem quer morrer não anuncia, vai lá e morre. Tá bom? Eu tô acostumada com isso. Eu lido com gente já tem quase 20 anos. Então, hoje em dia, infelizmente, tem de tudo. Mas guarda isso no coração de vocês. Tá bom? Quem quer morrer não anuncia, não. E cuida das pessoas que você conhece, cuida das pessoas que estão do seu lado. Não fica chamando a atenção aqui, não, porque isso aqui é só para tirar o foco. Mais nada. Tá bom? Então, vamos voltar? Então, gente, o princípio da honra é isso. O princípio da honra é isso, tá bom? Então, assim, que vocês possam aprender mesmo. Não, eu não tô falando isso apenas para vocês me honrarem aqui. Não. Tá vendo? Ele falou que ontem entrou no outra live. Eles têm até o texto pronto, gente. Eles pegam o mesmo texto e saem colando em todas as lives. Isso é gente que não tem o que fazer, tá bom? É o mesmo texto. Eles não têm nem criatividade para mudar de texto. Nem criatividade para mudar de texto eles têm. Misericórdia, né, gente? Oh, Deus te abençoe, meu filho. Em nome de Jesus, que você tenha um encontro real com o Senhor Jesus, que Ele mude a sua história, que Ele mude a sua vida e que você possa mesmo usar esse veneno aí para matar a sua carne, para matar esse lado carnal seu e que você seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Ai, gente, Deus é bonitinho demais. Então, meninas, vamos lá, vamos orar, né? Para que a gente possa começar, para que a gente possa continuar. Mas já aprendemos muita coisa aqui hoje, não é verdade? Então, vamos orar? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por mais esse dia. Obrigada pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu favor. Deus, obrigada porque nessa manhã as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a nossa vida. E nós temos plena consciência, Pai, que é por causa das suas misericórdias que nós não somos consumidas, Pai. Meu Deus, é por causa das suas misericórdias que nós não somos consumidas. Pai, eu quero falar uma coisa, Pai. Se não fosse a tua misericórdia, Pai, o que seria de nós? Se não fosse a tua misericórdia, Pai, nessa manhã, o que seria de nós? Não existe nada, Deus, de bom em nós para que a gente possa estar aqui. Mas se trata daquilo que nós carregamos. Se trata da graça do Senhor na nossa vida. Se trata do favor do Senhor na nossa vida. E nós queremos reconhecer nessa manhã a nossa pequenez. Nós queremos reconhecer nessa manhã a nossa pequenez, sabe? A nossa pequenez. E nós queremos declarar que nós queremos a cada dia mais cumprir o propósito
do Senhor na nossa vida. Abra os olhos do nosso coração. Pai, revela-te para nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, revela para nós, Pai. Traz revelação para nós nessa manhã. Nós queremos te servir. Nós queremos mesmo entender o nosso propósito. Nós queremos viver de uma maneira que a gente testemunhe de verdade, que a gente aceite o nosso chamado. E, Pai, hoje em especial, nós vamos aprender sobre o propósito. Ô Senhor, não deixa a gente perder o propósito, não. Sabe, que o nosso propósito seja real, que o nosso propósito seja verdadeiro, que o nosso propósito seja sincero, que o nosso propósito seja mesmo, Deus, em nome de Jesus Cristo, algo que vai alegrar o coração do Senhor. É assim que eu te peço. Tenha misericórdia, Senhor, de nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou desativar os comentários, tá bom? Para que a gente possa ir para a nossa aula, né? Então vamos lá. Testemunho, chamado, propósito e reino. Isso é a série que o Senhor nos deu neste mês de outubro. E eu falo para vocês que eu tô muito grata. Se você virar para mim hoje e colocar diante de mim assim, séries, existe outro lugar que você quer estar agora, nesta hora? Eu posso falar para vocês de todo o meu coração, é aqui que eu queria estar. É exatamente aqui, nessa cadeira, olhando para mim mesma, mas vendo o leão da tribo de Judá atrás de mim. Porque eu tenho plena convicção no meu coração que esse lugar é o centro da vontade da minha vida, para hoje. Eu quero falar que eu sou grata pela vida de vocês. E propósito, quando você cumpre o propósito, não é o lugar, sabe? Mas é aquilo que te move. Quando você está cumprindo um propósito que vem do alto, a paz que vem dentro do seu coração, ela excede todo o entendimento. Isso significa que se você estiver diante de uma pia com um monte de coisa para lavar, vai ter paz no seu coração. Isso significa, se você estiver nesse momento no hospital, cuidando de alguém, essa paz, ela vai exceder o seu entendimento. Porque estar no propósito que Deus te chamou não significa você estar em lugares maravilhosos, vendo pessoas sorrirem, não, nada disso. Significa você saber que Ele está com você. Significa você saber que Ele é o seu amado e você é a amada dele. Então, no testemunho, nós aprendemos o quê? Testemunho, quando Deus vem, faz um milagre na nossa vida, é tempo de quê? Da gente descobrir quem Jesus é. Quando nós contamos o nosso testemunho, nós nunca podemos deixar de testemunhar quem Jesus é. Na fase do testemunho, nós precisamos reconhecer que é Ele. Testemunho é tempo da gente descobrir quem Ele é. Quando nós passamos para chamado sim, quando você escolhe cumprir o chamado de Deus, aqui Ele começa a te revelar quem você é. E uma das principais coisas que Ele vai te revelar é as suas falhas, é a sua fraqueza, para que você possa entender que não tem a ver com você, tem a ver com uma simples escolha sua de servi-lo, para que Ele possa, em nome de Jesus Cristo, te usar como um vaso de honra, para que Ele faça aquilo que Ele quer através de você aqui na terra. E hoje nós vamos para propósito. Propósito. Propósito é o lugar onde nós descobrimos todos os dias qual é o alvo, qual é o nosso alvo. E o nosso alvo, meninas, é representar a Cristo, aqui nessa terra. O nosso alvo é Cristo. Quando nós guardamos isso no coração, que o meu alvo é Cristo, nós não vamos perder o propósito. O nosso propósito é diário, gente. Guarda isso no coraçãozinho de vocês. Basta a cada dia o seu próprio mal.
Eu e você podemos planejar o dia de amanhã, mas nós não precisamos em preocupar com o dia de amanhã. O propósito, ele nos leva a viver o dia de hoje de acordo com a vontade de Deus. E o nosso alvo, o nosso propósito é ter como alvo Cristo, é considerar Cristo, é ter os nossos olhos fixos em Cristo, é ser cada dia mais a semelhança de Cristo. Então vamos lá, vamos abrir em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, nós vamos ler do versículo 1 ao 13. 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram sob a nuvem. E todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos. De novo, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele, pois, que pensa estar em pé, nem é aquele que está em pé, tá, meninas? É aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Bem, esse texto aqui está comentando sobre o povo de Israel. Está comentando daquilo que Deus fez na vida deles, que ele tirou o povo do Israel do Egito, né? Para levar o povo para a terra prometida. Vejam bem, o Egito é comparado com o mundo. E a terra prometida é comparada com o céu, ok? Egito é comparado com o mundo. E a terra prometida, que era a terra deles ali de Canaã, é comparada hoje com o céu. Então, quem somos nós? Nós somos o povo que estava preso no mundo. Eu e você somos aquele povo que estava lá no Império das Trevas, que fomos transportadas para o reino do Filho do seu amor. Como aconteceu com eles? Da mesma maneira que Deus tirou eles do Egito e levou eles para uma terra que mana leite e mel, eu e vocês somos transportadas do Império das Trevas, que é este mundo, para viver, ainda aqui nesse mundo, o reino de Deus, que começa de dentro para fora, algo que nós vamos ver bem estudado na próxima quarta. Mas hoje nós estamos falando de propósito. Então, Deus, ele fez isso com esse povo para deixar o exemplo aqui para nós de ações, comportamentos, atitudes que eles fizeram e as quais nós não podemos fazer. Esse povo, eles viveram milagres, né? Nós vimos sobre a fase de testemunho, que é uma fase de milagres, eles viveram milagres. Esse povo, eles foram alimentados de uma maneira maravilhosa. Deus, ele não somente nos
salva, mas ele também nos alimenta, né, de uma maneira sobrenatural. Quando ele fala aqui que nos alimenta de uma maneira sobrenatural, é que aquilo que já não nos aquilo que nos saciava já não sacia mais. Quando nós somos transportados do império das trevas para o reino de Deus, o que nos alimentam são coisas totalmente diferentes. O maior alimento que nós queremos a partir daqui é um alimento espiritual. Aqui fala, né, que eles comeram de um só manjar espiritual, de uma mesma fonte espiritual, porque eles bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e essa pedra é Cristo. Hoje nós temos essa fonte que nos alimenta todos os dias da nossa vida, inclusive nesse momento, essa fonte está sendo jorrada através de nós. Eles foram alimentados. Entretanto, eles viveram milagres, eles foram livres do Egito, eles foram alimentados, mas Deus não se agradou deles. Deus não se agradou deles. E a gente sabe que nesse processo de sair do Egito até chegar na Terra Prometida, nós também estamos num processo. Que processo? Nós fomos tiradas do império das trevas e fomos transportadas para o reino do Filho do seu amor. Só que esse reino, por enquanto, ele está dentro de nós. Vai chegar um tempo que nós vamos viver ele para sempre, nele para sempre. Mas será que nós temos cumprido o nosso propósito? Será que nós temos agradado o Senhor até nós chegarmos nesse lugar definitivo, nesse reino? Porque aqui Deus fala que ele não se agradou da maioria daquele povo que ele libertou do Egito para uma terra que mana leite e mel. E foi justamente porque Deus não se agradou da maioria deles que eles não saíram do deserto. Eles não saíram do deserto. Eles ficaram prostrados no deserto porque eles não foram aprovados. O propósito, o qual Deus tinha para eles, eles perderam. Eles não cumpriram. E a gente sabe que a maioria deles não chegaram na Terra Prometida. Mas hoje nós estamos aqui para aprender, para que Deus possa gerar dentro de nós, para que nós possamos alcançar o reino, para que nós possamos chegar no céu. Vocês estão entendendo o quanto isso é sério? O quanto essa série vem do alto? Essa série está querendo nos ajudar a falar que existe esse lugar é o reino de Deus. Existe um lugar o qual nós temos que chegar. E aqui nessa palavra nos ensina que a maioria desse pessoal não chegou nesse lugar. Não chegaram nesse lugar. E por que isso está escrito aqui? Isso está escrito aqui porque fala assim: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Exemplos para nós, a fim de que nós não possamos cobiçar as coisas que esse povo cobiçou. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente lê o Antigo Testamento, não é para a gente julgar aquele povo, não é para a gente condenar aquele povo, não, é para você falar assim: ei, eu preciso aprender com eles. Porque tudo que está escrito aqui tem servido de exemplo para nós. Aí Deus pega e fala assim: por quê? Porque para que vocês não façais idólatras como eles. Para que vocês não se preocupem apenas em comer, beber e se divertir. Para que a vida de vocês não seja regrada em prazeres. Para que vocês não vivam por aí praticando imoralidade, como muitos deles fizeram. Ei, mulher, o teu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo é morada do Pai. Imoralidade, muitas vezes, se trata daquilo que você vê, se trata de como você veste, se trata daquilo que sai da sua boca. E aqui fala que esses que foram idólatras, que só pensavam em se divertir, que só pensaram nos prazeres do mundo, que praticavam imoralidade, eles caíram. Em um só dia, caíram 23 mil pessoas por causa dessas coisas. Por quê? Porque eles colocaram o Senhor à prova. Eles colocaram o Senhor à prova. Eles saíram do propósito. E o Senhor continua: não ponhamos o Senhor à prova. Não ponhamos o Senhor à prova, porque eles fizeram isso e eles foram pegos pelas mordeduras das serpentes. Aí ele continua aqui: ei, também não murmureis. Ei, mulher, se você quiser estar dentro do propósito, para de murmurar. Porque muito desse povo murmurou. E sabe o que aconteceu? Eles foram destruídos pelo
exterminador. A murmuração abre portas na nossa vida para Satanás nos destruir. O exterminador aqui é Satanás. Ele vem para roubar, para matar e para destruir. Aí ele continua: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos. Presta atenção, meus amores. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. 1 Coríntios 10 nos conta a história do Antigo Testamento e fala: ei, mulheres, não menospreze. Tudo que está escrito lá foi escrito para ser exemplo para vocês. Foi escrito para ser advertência de vocês. Sabe por quê? Porque aquele, pois, que pensa que está de pé. Gente, durante muito tempo da minha vida, eu achava que esse versículo era assim: aquele, pois, que está de pé. Não, gente, tem um pensa aqui, ó. Aquele, pois, que pensa estar em pé. Às vezes a pessoa nem tá de pé e ela tá pensando que tá em pé. Não, é aquele que pensa que tá em pé, veja que não caia. Não vai vir sobre vós tentação que não seja humana. Não tem desculpa, não tem desculpa. Sabe por quê? Porque não vai vir sobre mim, sobre você, tentação que não seja humana. Ou seja, Deus, Ele é fiel, Ele não permite que eu e você sejamos tentadas além das nossas forças. Não, Ele não permite. Ele é fiel às lutas, às aflições que vêm sobre nós. Aqui fala, Deus não permite. Então, se tá vindo, mulher, não é para você sair do teu propósito, mulher, porque no propósito você vai ser provada, no propósito você vai ser afligida, no propósito você vai ter força para firmar os seus pés ali, porque Deus, Ele não permite que eu e você sejamos tentadas além do limite das nossas forças, Pelo contrário, juntamente com cada tentação, Ele vai prover o livramento, de maneira que, de sorte que eu e você possamos suportar. Uau! Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra seja revelada em cada uma de nós, Pai. E que essa palavra, Deus, seja esclarecida, que ela seja cravada no nosso coraçãozinho, Pai. E que nós possamos mesmo entender quando a gente pensar em desistir, Pai. Que dentro de nós existe o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus nos ajuda a nos levantar, nos ajuda a sermos mulheres resilientes para não sair do nosso propósito em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso daqui é o próprio Deus falando. O mesmo Deus que sustenta o universo pela sua palavra, que diga: haja sol, haja luz. Eu fiz essa estrela, mar não estabeleça os seus limites. Sol, todos os dias você vai sair. Lua, todos os dias você vai aparecer. Esse Deus, Ele declara que não vem aflição sobre a sua vida, a qual eu não te dê força para você suportar. Então vamos parar de murmurar. Então vamos pedir para parar de morrer. Então vamos dar um jeito, meninas. Eu e vocês, nós precisamos nesse dia, nós precisamos depois dessa fonte que está sendo liberada sobre nós, dar um jeito na nossa vida e a gente falar: Deus, em nome de Jesus, me livra de murmurar, me livra de reclamar, mas me ajuda, Senhor, a levantar, a prevalecer e não abrir mão do propósito que o Senhor tem para mim, Pai, porque a partir de hoje o Senhor me revelou que não vem aflição maior do que eu possa suportar, mas junto com a aflição, Deus, o Senhor me dá força, o Senhor me dá força, o Senhor me dá graça, o Senhor me dá o problema, de maneira que se eu quero cumprir o propósito do Senhor, o Senhor vai me fortalecer para que eu possa suportar cada uma das minhas dificuldades e permanecer no centro da tua vontade e um dia estar face a face com o Senhor e viver no reino para sempre. Isso é o que Deus está nos dizendo aqui nessa manhã, queridas. Amadas, o propósito, ele não é uma vida onde você vive traçando metas a seu respeito. Não, o propósito sempre vai ter a ver com Ele. O propósito não tem a ver comigo, não tem a ver com você. O propósito sempre tem a ver com Deus.
O propósito não tem a ver com aquilo que nós podemos fazer. O propósito tem a ver com aquilo com que Ele nos chamou para fazer. Mas nem todos vão querer. Nem todos vão escolher. Muitos vão morrer no deserto, muitos vão morrer no mundo e não vão chegar no reino de Deus eternamente. Vão morrer muitas vezes com o reino dentro dele e não vão chegar ali falando: completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Por quê? Eu vou te contar por quê. 1 Coríntios 8, versículos 6 e 7a. 1 Coríntios 8, versículos 6 e 7, diz assim: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Uau! Vou repetir. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Guarda isso no teu coraçãozinho, mulher. 1 Coríntios 8, parte 7a. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Não há esse conhecimento em todos, mas em nós aqui vai ter esse conhecimento em nome de Jesus Cristo. Em nós aqui, mulheres ensinando mulheres, vai ter esse conhecimento em nome de Jesus Cristo. Que todas as coisas são para Ele, que nós existimos por causa dEle. Por causa dEle. Esse é o nosso propósito maior. Amadas do meu coração, o propósito, ele não traz confusão. O propósito traz paz. Como assim, Sérgio, o propósito traz paz? O propósito, no propósito, o meio não justifica o fim. Como assim, Séries? Presta bastante atenção. O propósito não traz confusão, ele traz paz. Eu vou te explicar. No último mês, nos últimos 2 meses, presta bastante atenção. E depois não fica me julgando não, que não foi por querer, eu tô tentando melhorar. Nos últimos 2 meses, eu levei acho que 3 multas indo pro aeroporto quando eu tava indo ministrar. 3 multas quando eu tava indo pro aeroporto. A velocidade 70, 72, 70. Da minha casa pro aeroporto é 1h15 e é lotado de radar. E eu, com a lerdeza aqui da pessoa, não consigo ainda identificar esses radares. Então, nos últimos 2 meses, quando eu tava indo ministrar, eu levei 3 multas. Aí, o propósito não traz confusão, ele traz paz. O que você quer dizer, Séries? Eu quero dizer o seguinte, não é porque eu tô indo fazer o que é certo que eu posso fazer a coisa errada. Deus não vai me livrar de multa se eu ultrapassar a velocidade permitida. Vocês me entendem? Porque o propósito, ele não traz confusão, ele traz paz. Sabe o que isso significa? Que a gente não pode focar lá na frente, apenas em fazer o que é certo e muitas vezes burlar as coisas e fazer do meio errado. Existe um processo e nesse processo, para alcançar o propósito todos os dias, uma das coisas que nós precisamos entender, sabe o que é? Eu vou te contar o que é. É obedecer. Autoridade na nossa vida é obediência. Ah, Senhor, mas eu estava indo pregar em outra cidade, Senhor. Senhor, o Senhor sabe tanto que é difícil abandonar minha família, abandonar minha casa, abandonar minhas netas. E ainda assim eu levo multa, Senhor. Claro que eu vou levar multa, sabe por quê? Porque os erros, eles não justificam do que você está indo fazer o que é certo. Ei, para Deus não tem a ver com o que eu tá indo ministrar. Para Deus tem a ver com o que eu vivo o dia inteiro. Você tá me entendendo? Para Deus tem a ver, não é, às vezes, né? Ontem Deus falou muito na live com a gente, né, gente? Ai, que vontade de ter vocês perto. Gente, olhar pra cara de vocês. Ontem Deus falou muito com a gente, o quê? Agora eu mudei minha oração, porque antes, quando eu tava vindo pro aeroporto, eu orava só para as minhas ministrações, quando eu chegasse lá. Agora não, sabe o que eu tô fazendo? Ontem Deus nos ensinou, ora para viver. Sabe por quê? Você não tem que orar só pra hora que você vai fazer o que você vai servir especificamente. Você tem que orar para comer, você tem que orar para deitar, você tem que orar para andar pro aeroporto. Sabe por quê? Se você entende que tudo é por meio dele, para ele e com ele, você vai entender que o propósito não traz confusão. Agora, se eu não entendo, meu Deus, que
que confusão. Eu tô indo ministrar, eu tô indo levar a palavra de Deus e ainda tomo multa. Não, querida, o propósito ele não traz confusão, o propósito ele traz paz. Quando o seu coração é firme. Firme em quê? Em obedecer a Deus o dia inteiro. Não é só a hora que eu tô lá ministrando, não. Sabe, não é só a hora que eu tô lá nas outras cidades ministrando, não. Se eu quero que flua lá, se eu quero que as coisas dê tudo certo lá, se eu quero que o propósito, sabe, esteja em paz, eu preciso obedecer tudo, da hora que eu acordo até a hora que eu deito. Por quê? Porque não justifica você fazer errado para alcançar o que é certo. É preferível você fazer o que é certo e nem alcançar lá na frente, mas é preferível você viver um dia de cada vez. Aqui em Isaías 26, Isaías 26, versículos 3 a 5 fala assim: Tu, Senhor, conservará em paz aquele cujo propósito é firme. Tu conservará em paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a, humilha-a até a terra e até o pó. Amados, propósito não é simplesmente aquilo que você prioriza. Propósito não é só que eu vou ministrar lá na frente. Propósito eu cumpro da hora que eu acordo até a hora que eu deito. Você me entende? Isso é o propósito que não traz confusão. Deus vai conservar firme aquele cujo, Deus vai conservar em paz aquele cujo propósito é firme. Não é só quando você vai servir na igreja, não, queridas, é da hora que você acorda até a hora que você deita. É com seus filhos, é com seu marido, é com seus pais, é com as funcionárias da sua casa, é com o seu chefe, é no seu trabalho, é no trânsito. Sim, é no trânsito, sabe? Deus vai conservar em paz se o seu propósito é firme nele e não em coisas separadas. O meu propósito, ele não pode ser firme apenas quando eu vou ministrar. O meu propósito, ele também precisa ser firme quando eu pego um carro e vou para o aeroporto e eu estabeleço para mim o propósito de ver qual a velocidade que eu posso andar, qual a velocidade que eu não posso andar. Porque ele vai conservar em paz aquele cujo propósito é firme, da hora que acorda até a hora que deita. Você quer conhecer a Cristo, querida? Você quer permanecer no seu chamado? Você quer cumprir o seu propósito? Então, deixa eu te falar uma coisa. Vai lá em Romanos 8, 28. Nós usamos muito esse versículo, né? Nós usamos muito esse versículo de uma maneira de jargões religiosos, né? Mas a gente precisa entender de verdade aquilo que o Espírito Santo está nos ensinando. Romanos 8, 28 diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja bem, Isaías 26, 3 disse assim: Tu, Senhor, conservará em paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. A confiança em Deus, gente, ela não tem a ver com sentimento. A confiança em Deus tem a ver com obediência. Aquele Salmo 115, aquele que confia em mim é aquele que teme os meus mandamentos. Então, prestem bastante atenção. Conservar o propósito firme, confiar em Deus, é quando você obedece a Deus. E, sério, mas eu não consigo obedecer a Deus o tempo todo. Não é o tempo todo você tem que obedecer a Deus, mas o tempo todo você tem que ansiar por obedecê-lo. O tempo todo você tem que se esforçar para obedecê-lo. Naquilo que você aprende, você tem que praticar, porque senão não tem jeito. Claro, gente, por que vocês acham que Jesus vieram? Por que vocês acham que a gente tem o sangue de Jesus? Porque a gente peca, a gente erra. Mas nós precisamos ter no nosso coração um firme propósito de servir a Deus. E a gente sabe que sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Sério, o que é santificação? É você buscar a Deus todos os dias, é você buscar conhecer Jesus através da palavra e aquilo ali que você aprende, você simplesmente começa a praticar. Sabe, propósito não é um alvo, propósito não é eu sair para pregar, propósito não é você sair para cantar, propósito é viver cada hora do seu dia com o firme propósito de agradar a Deus. Isso é propósito.
Aqui fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, o que é amar a Deus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que é amar a Deus, meninas? João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O amor a Deus não é manifesto por sentimentos. O amor a Deus é manifesto pela nossa obediência. Vocês me entendem? Então, tudo vai cooperar quando você obedece. Tudo vai cooperar quando você entende que tem um chamado sobre a sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é meu nem seu, é segundo o propósito de Deus. Então, não se iluda que as coisas vão cooperar se você tiver numa vida, sabe, que você tá pecando, que você sabe que você tá pecando. Não tem jeito. Isso não vai cooperar. As coisas de uma pessoa que vive uma vida desregrada, nada vai cooperar. Tudo vai cooperar para sua vida ser uma desgraça. Sabe? Tudo vai cooperar para sua vida andar para trás. Porque tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. E ama a Deus e ainda é chamado para fazer o que Ele quer, não aquilo que você quer. Não tem a ver com aquilo que eu e você queremos. Nós aprendemos no chamado semana passada. Tem a ver com você viver uma vida onde a gente faz a vontade de Deus. Senhor, oh Deus, mas que vida difícil é essa? Nossa, que vida difícil é essa, amadas? Difícil é viver uma vida onde o mundo, sabe, onde o maligno lidera. Difícil é um inferno. Difícil é você viver uma vida onde cada dia você peca mais e mais e mais e vai se distanciando de Deus. Difícil é aquilo que Adão e Eva escolheram, sabe? E nós somos descendentes dele. Mas Jesus já fez o que ele podia fazer. Deus já fez o que ele podia fazer. Ele não vai além, porque ele já fez muito. Ele não vai além porque ele já fez muito mais do que nós poderíamos pensar ou imaginar. A vida que eu e você temos hoje, ela não nos pertence, porque nós entregamos. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Descansa em Deus. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribe no teu próprio entendimento. Ei, mulher, a vida que eu e você carregamos hoje não é uma vida que me pertence, não é uma vida que te pertence. É uma vida que foi comprada por um preço, e um preço de sangue. E você escolheu essa vida. Dentro de você existe uma semente divina. E essa semente divina, ela precisa florescer. E essa semente, ela vai enraizar, ela vai florescer quando você entender que o testemunho da sua vida só é um testemunho porque Jesus morreu por você. Você só pode aceitar o chamado que ele tem para você porque ele te amou de uma tal maneira que você não tinha dignidade nenhuma para cumprir esse chamado. Mas ele te amou de uma tal maneira que ele se entregou para que você, além de ser salva, passar a eternidade com ele, ainda pudesse participar das coisas que ele tem para as outras pessoas. E o propósito não tem a ver conosco. O propósito é quando nós temos no nosso coração o firme alvo de sermos parecidos com Jesus, porque quem fez a obra não foi eu e não foi você, foi ele. Sabe, meninas, uma das coisas que nos ensina de uma maneira muito certa, se a gente está vivendo o propósito, é o seguinte: o propósito, ele não é o seu coração arde por vidas, sabe? O propósito, quando a gente está no centro da vontade de Deus, quando a gente está vivendo o propósito que Deus tem para nós, você ama vidas. Você quer ajudar vidas, você quer estar com vidas. Agora, se você está naquela fase que não gosta de gente, se você está naquela fase que não quer congregar, olha, eu quero te falar algo. Coloca a tua boca no pó, porque o propósito de Deus para minha vida e para sua vida tem a ver com vidas. O coração de Deus arde por vidas. Tudo que Deus te dá não é para você mesma. Não é para você mesma. Tudo que Deus te dá é para o seu próximo.
O propósito, ele sempre vai envolver vidas, a restauração de vidas, a cura de vidas, sabe? E às vezes, né, essa semana uma pessoa me falou assim, meu Deus, mas então isso é muito ruim. E depois eu descobri que aquela pessoa estava vivendo perto de uma pessoa com um mau testemunho de vida. Realmente, quando a gente vive com pessoas que testemunham Cristo de uma maneira vergonhosa, você não vai querer viver para vidas. Mas hoje você pode orar, você pode pedir a Deus para mudar seus relacionamentos, você pode pedir a Deus para mudar o seu coração, porque como que Deus vai te colocar perto de pessoas especiais se você não é uma mulher especial? Como que Deus vai te colocar perto de pessoas que querem Ele se você não quer Ele? Né? Como que Deus vai te colocar perto de amigas de Jesus, sendo que você não é uma amiga de Jesus? Então, Deus, ele levanta as pessoas certas para estarem do nosso lado quando nós nos movemos, quando nós mudamos. Porque, caso contrário, se a gente não virar uma chavezinha no nosso coração para cumprir o propósito dele, se ele ainda nos coloca perto de pessoas que querem, nós vamos ser usadas por Satanás para atrapalhar o propósito na vida das outras pessoas. Aqui em Mateus 22, para a gente terminar, Mateus 22, versículo 34, aqueles fariseus, né, religiosos, diz assim, entretanto os fariseus, sabendo que Jesus fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando Jesus, ele perguntou, mestre, qual é o grande mandamento na lei? O que é certo fazer, né? Aí Jesus virou para ele e falou assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Vejam bem, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento, e o segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amadas, o propósito, ele gera amor por vidas. O propósito, ele te faz ser como Deus é. O propósito, ele te faz imitar a Deus o todo o tempo, para que você saiba se você está no centro da vontade de Deus, se você realmente quer estar cumprindo, está dentro do propósito. É uma vida onde você não vive uma vida pela sua causa própria. Você não quer simplesmente usar as pessoas para ter um ministério próprio, mas você quer se deixar ser usada para que Deus te use com poder, para que outras pessoas sejam salvas, para que outras pessoas sejam transformadas, ainda que para isso você tenha que perder. O termômetro de saber se você está cumprindo o propósito na sua vida com Deus significa vidas. Por quê? Porque uma árvore, ela é reconhecida pelos frutos que ela dá. Propósito gera a todo tempo vidas. Vidas as quais vão se render ao Senhor. Porque foi para isso que nós fomos chamadas em nome de Jesus. Amém? Que nós possamos mesmo, né, aceitar esse propósito do Senhor todos os dias para a nossa vida, que a gente possa mesmo saber, sabe, meninas, percorrer esse caminho de testemunho, chamado, propósito e reino. Eu achei essa série incrível, gente. Eu confesso para vocês que eu tenho lido direto, de novo, porque eu quero que essas 4 coisas estejam impregnadas no meu coração, porque eu creio que elas precisam ser ensinadas. Enquanto a gente viver, nós temos que ensinar para as pessoas sobre testemunho, sobre chamado, sobre propósito e sobre reino. Ela veio do alto, essa série, ela veio do próprio Espírito Santo de Deus. E eu sei que dentro dela, Deus vai acrescentar coisas para vocês, Deus vai acrescentar coisas para mim. E eu sei que ela vai ser assim uma fonte no nosso coração, para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus todos os dias. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por mais uma quarta, por mais um café com elas. Obrigada pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu favor.
Ô Senhor, sabe o que eu quero te pedir nessa manhã? Crava essas palavras no nosso coração, Pai. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, Pai. Não deixa a gente ser inerente, Deus, a tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando, não, porque eu sei que é o Senhor que está nos ensinando. Eu sei que é o Senhor que está fazendo. Eu sei que é a tua graça, que é a tua bondade, que é a tua misericórdia, que é o teu favor. Eu sei, Pai. E eu te peço mesmo, Deus, que essas palavras, Deus, elas sejam enraizadas no nosso coração, que elas produzam vidas a 30, 60 e a 100 por um. E, Senhor, nos ajuda, sabe? Nos ajuda mesmo a amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E nos ajuda, Deus, a amar o nosso próximo como a nós mesmos, em nome de Jesus. Meninas, eu quero te pedir para você estar printando, para você estar repostando, para você estar marcando, sabe, ajudando mesmo a gente fazer esse café aqui conhecido. Quero te pedir, sim, nós precisamos disso. Semana que vem terminamos essa série, né? Vamos falar sobre o reino. Meninas aí do Facebook, se vocês puderem compartilhar essa mensagem. Mais uma vez, queremos agradecer a Miriam, né, que tá fazendo um e-book todinho dessa série pra gente, que a gente pode guardar, que a gente vai poder imprimir, que a gente vai poder estudar essa série, que a gente vai poder discipular na nossa igreja, gente. Já pararam pra pensar? Que agora a gente vai poder discipular com o material dessa série? Miriam, que Deus te abençoe, querida, a 30, 60 e a 100 por um. Obrigado pela honra sua de nos presentear, sabe, com esse presente, com algo tão lindo. Já seremos esse ano 4 e-books de mulheres ensinando mulheres. E assim, o meu coração alegra demais com isso. Demais, demais, demais. Então, um beijo no coração de vocês. Não se esqueçam da escola, né? Para aquelas que são de Belo Horizonte, você já pode se inscrever. Invista, gente. Invista na sua vida com Deus. E vocês não têm noção dos frutos. Meu Deus, é algo muito lindo. Muito lindo, lindo, lindo. Fernanda, quando nos nossos grupos de WhatsApp, quando terminar, umas 2 semanas depois que a gente termina, a gente manda lá nos nossos grupos de WhatsApp. Se você ainda não está nos nossos grupos de WhatsApp, tem um link aqui na página. Se você não conseguiu entrar, me chama lá e me fala que eu vou ver lá se tem lugar ou se tem que pôr outro link. Mas a gente manda tudo nos nossos grupos de WhatsApp, tá bom? Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. A Miriam falou também, ó, se vocês quiserem os e-books anteriores, é só vocês chamarem ela. Essa Miriam, ela é especial demais, muito especial. Ela é uma serva, meu Deus. Uau! Beijo, meninas. Fica com Deus. Até terça-feira que vem na nossa live de oração. E orem por mim. Hoje eu tô indo pra Goiânia. Vou estar ali com mulheres muito especiais. Orem por mim, tá bom? Beijo.